Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vou falar sobre o tecido muscular, um dos 4 principais tecidos do nosso corpo. O tecido muscular ele é caracterizado por ser composto de células especializadas em contração, e essas células são alongadas, chamadas fibras. Então, são células bem alongadas. Esse tecido muscular, ele auxilia no movimento corporal, constitui órgãos e vasos como o estômago, o intestino, auxilia no batimento cardíaco, ou seja, na contração do coração. A gente vai ver que tem um músculo só do coração. Participa, realiza o peristaltismo. Tem grande elasticidade e extensibilidade, então ele consegue se esticar e retornar depois ao mesmo formato. É capaz de receber e reagir a estímulos e participa da manutenção da postura corporal. O tecido muscular, ele tem uma própria nomenclatura. Fibra quer dizer célula. Sarcoplasma é citoplasma. Tudo que tiver sarco vem de músculo. Então, sarcoplasma, citoplasma do músculo. Sarcolerma, membrana plasmática. Miofibrilas são fibrilas contráteis. Retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático liso, aquela organelazinha. Temos 3 tipos de músculo. O músculo estriado cardíaco, que a gente encontra no coração. O músculo liso, que a gente encontra nos órgãos ocos. E o músculo estriado esquelético, que a gente encontra nos músculos presos aos ossos. Vamos falar primeiro do músculo estriado cardíaco. O músculo estriado cardíaco, ele é caracterizado por apresentar fibras curtas. Então, as fibras dele são curtas. Os núcleos são centrais, sendo de 1 a 2 núcleos por fibra. Ele possui estriações transversais, que são essas estriazinhas aqui, que a gente vai ver o que gera essas estriações. E o que caracteriza ele é a presença dos discos intercalares, que vão unir firmemente essas fibras musculares cardíacas, fazendo com que a contração do músculo cardíaco seja rítmico, ok? Quando olhamos na lâmina aqui, é bem difícil a gente identificar esse disco intercalar. Então, vamos para as características dele. A gente vê que ele possui umas ramificações, tá vendo? É como se o gato tivesse arranhado a lâmina. Ele possui essas ranhuras, tá vendo? Ele é bem ramificado. O núcleo dele, é redondinho e central, ele fica no centro da fibra. E a gente consegue ver ainda algumas hemácias entre eles, certo? E num corte transversal, a gente tem 2 tipos de corte. O corte longitudinal, quando a gente corta assim, e o corte transversal, quando a gente corta assim e vê assim. Esse daqui é um corte transversal. Então, a gente consegue ver bem o núcleo no centro da fibra. E aqui nessa imagem a gente consegue enxergar direitinho o disco intercalar, que é muito difícil, mas nessa fotomicrografia deu para ver direitinho. Já o músculo liso, ele é caracterizado por ter fibras fusiformes, então vai ter esse formato aqui. Eu falo que é formato de quibe, mas o certo é formato de fuso. Mas ele vai ter esse formato e ele vai ser liso, ele parece uma aquarela. A gente não vai ver as estriações transversais. E, semelhante ao músculo cardíaco,
os núcleos deles vai ser central e ele é uninucleado. E como que a gente não vai diferenciar, como que a gente vai diferenciar, né, ele do músculo cardíaco? Pela ausência das estriações transversais. E também no corte longitudinal, não, no corte transversal, a gente vai ver que o núcleo, ele é bem menorzinho, ó. Enquanto são pontinhos bem pequenininhos, quando a gente olha aqui, ó, no cardíaco, olha como é grande. É bem grande o núcleo. Então, essa é uma das diferenças. Quando você não consegue enxergar se tem estriação ou não, vai pelo corte transversal. Ó, aqui ó, a gente não enxerga estriação nenhuma. E os núcleos bem centrais, ok? Mas na dúvida, olha o corte transversal, que vocês vão ver núcleos bem pequenininhos, ok? Agora, o músculo estriado esquelético, que é caracterizado por ter fibras bem longas. E ele é multinucleado. Então, ele vai ter vários núcleos. E esses núcleos são periféricos. Então, ele fica na periferia da fibra. Ó, quando a gente olha aqui no corte transversal, a gente vê aqui a fibra e o núcleo bem na periferia da fibra. Aqui, em corte longitudinal, dá para ver perfeitamente, ó, a fibra bem longa e o núcleo periférico e vários núcleos por fibra. E nessa imagem, a gente consegue ver bem as estriações transversais, ok? Então, essa é a característica do músculo estriado esquelético. Bom, vamos ver a organização das fibras musculares. No caso, a fibra muscular esquelética, né? Cada fibra muscular, então, aqui eu tenho uma fibra muscular. Cada fibra muscular vai ser revestida por um endomísio. Endomísio é um tecido conjuntivo denso. Aí, eu vou pegar um conjunto de fibras, vou juntar e revestir por um perimísio. Nisso, eu vou formar um fascículo ou feixe de fibras. Aí, eu pego um conjunto de fascículos, de feixes de fibra, e revisto por um epimísio. Aí, sim, eu vou formar o músculo. Então, é formado por várias camadas. E lembra da fibra? A fibra ainda é formada por várias miofibrilas. Então, eu tenho a fibra e ela vai ser composta por várias dessas miofibrilas. Vamos ver do que é composta essa miofibrila? Ó, cada fibra muscular é formada por miofibrilas. As miofibrilas são formadas por miofilamentos. Então, eu ainda consigo diminuir mais ainda. Então, uma miofibrila, ela vai ser composta por vários miofilamentos de actina e miosina, que são miofilamentos contráteis. E esses miofilamentos se organizam formando sarcômeros. Então, aqui eu tenho uma miofibrila formada por vários miofilamentos que formam sarcômero. Aqui eu tenho sarcômero, outro sarcômero, outro sarcômero. Então, esses sarcômeros são formados por esses miofilamentos. Eu tenho miofilamento fino, que é de actina. Então, esse rosinha aqui, que é mais fininho, é actina. E esse roxinho aqui, que é mais espesso, é o filamento espesso, é o filamento de miosina. Aí, o que acontece? Como que eu vou ter aquela
a formação das estriações? Pela alternação entre banda clara e banda escura. Mas o que é banda clara e banda escura? Bom, eu posso pegar esse sarcômero e dividir aqui. Esse pedaço aqui, eu vou chamar de banda I. Essa banda I, ela é só formada por filamento de actina. A actina é um filamento fino, então, vamos supor que eu passo bastante luz, ela é fina. Então, eu chamo isso de filamento claro. Já aqui no meio, eu tenho actina e tenho miosina, que é um filamento espesso. Vou chamar de banda A. Como eu tenho esse filamento espesso, o filamento espesso, ele ocupa muito espaço, ele é espesso. Então, vai ficar escuro. Então, vou chamar de banda escura. Então, eu vou ter várias alternâncias entre banda clara e banda escura, banda clara, banda escura, banda clara, banda escura, ok? E, além disso, eu ainda tenho uma linha H aqui no meio, que ela vai sumir quando eu encurtar esse sarcômero. E eu tenho duas linhas chamadas linha Z, que vai delimitar o sarcômero. Então, ó, ela tá aqui, ó. Essa linha Z está delimitando o sarcômero, ok? E como acontece a contração muscular? A contração muscular, como eu disse, ela é caracterizada pelo encurtamento do sarcômero. Então, imagina que eu tenho a fibra aqui com os sarcômeros relaxados, abertinhos. Quando esses sarcômeros fecharem, se contraírem, essa fibra vai se contrair. Consequentemente, o músculo todo, que são formados por várias miofibrilas, vai se contrair todo, ok? Então, a contração muscular, ela é caracterizada pelo encurtamento dos sarcômeros. E, lembrando que aqui no meio tem a linha H. Quando acontece o encurtamento do sarcômero, eu vou sumir com essa linha H. E como vai acontecer essa contração muscular? Aqui eu tenho um neurônio motor. Esse neurônio motor vai chegar na região de placa motora da fibra muscular. Ele vai chegar ali e vai liberar a acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor que vai se ligar aqui, ó, nesses canaizinhos para acetilcolina. Isso vai ocasionar um potencial de ação. Esse potencial de ação vai se propagar, né, por todo o citoplasma, no retículo sarcoplasmático, vai se propagar e vai fazer com que o retículo sarcoplasmático libere cálcio. Então, vamos lá, recapitulando. Chegou o neurônio motor, liberou a acetilcolina, isso vai desencadear um potencial de ação que vai se propagar no citoplasma da fibra muscular, né? Através desses túbulos T. Então, através desses túbulos T, ele vai se propagar no citoplasma de toda a célula. E o que ele vai fazer? Ele vai estimular o retículo sarcoplasmático a produzir cálcio. Esse cálcio vai entrar por difusão no citosol. Gente, me perdoa. Aqui é membrana plasmática. Perdão. Esse potencial de ação ele vai se propagar na membrana através dos túbulos T, vai estimular o retículo sarcoplasmático a produzir cálcio que vai entrar por difusão no citosol. Esse cálcio, ele vai chegar na região lá, né, do sarcômero. A gente vai ter um complexo chamado tropomiosina. E ele vai estar impedindo que a cabeça de miosina se ligue à actina.
Aí, o que vai acontecer? Esse cálciozinho, ele vai se ligar a essa tropomiosina que está impedindo ali da cabeça de miosina se ligar na actina. Nisso que o cálcio se liga, esse complexo tropomiosina vai mudar de conformação e vai liberar a passagem para que a cabeça de miosina se ligue na actina. Nisso que a cabeça de miosina se liga na actina, eu vou ter a quebra de um ATP. Então, aqui eu tenho ADP mais PI é ATP. Nisso que eu ligo, eu vou liberar um fosfato. Aí vai virar ADP. Nisso que eu libero esse fosfato, né, que eu quebro o ATP, eu vou estar liberando energia. E essa energia vai fazer com que a cabeça de miosina dobre, empurrando o filamento de actina. Nisso que ela empurra o filamento de actina, o sarcômero se encurta. Correto? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, pesquisem bastante vídeo sobre isso, porque é bem complexo mesmo. Voltem enquanto vocês quiserem, escrevam, mas quando vocês entenderem vai ficar tudo mais claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar mensagem.